Bom dia, irmãs! Eu queria fazer o nosso estudo de escola dominical. Eu vou fazer um resumo bem resumido de 2 capítulos do livro Mulheres da Palavra, por Jen Wilkin. Vou estar resumindo o capítulo 8 e o último capítulo do livro, o capítulo 10. Então, vamos orar e depois vamos já entrar no estudo. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela tecnologia que nos deixa fazer a escola dominical, mesmo com cada irmã na sua própria casa. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco hoje, nos dando paz mesmo nas situações que nós estamos enfrentando. Nós pedimos que o Senhor nos dê mais conhecimento da sua palavra e que nós possamos a cada dia buscar o Senhor mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria começar lendo Filipenses 2, de 1 a 11, que tem sido um trecho bastante encorajador para mim essa semana. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos estudado bastante, temos passado bastante tempo no livro de Filipenses, lendo o livro repetidamente e fazendo os nossos estudos que nós estamos aprendendo a fazer com o livro de Filipenses. Então, queria ler esse trecho com as irmãs. Então, juntando, o nome desse capítulo é Juntando Tudo. E ela usa o livro de Tiago como exemplo, conforme ela vai resumindo tudo que nós já temos aprendido com o livro. Então, nós já olhamos 5 P's do estudo saudável, 5 ferramentas para ajudá-la a desenvolver o conhecimento bíblico e, por meio delas, crescer em seu amor pelo Deus que a Bíblia proclama. Eis uma breve revisão de cada P que resume aquilo que temos aprendido. E tem um gráfico bem legal aqui, bem útil. Então, estude com propósito. Compreenda onde o seu texto se encaixa na história principal da criação, queda, redenção e consumação. Estude com perspectiva. Compreende a arqueologia do seu texto, seu contexto histórico e cultural. Estude com paciência. Decida não se apressar. Estabeleça uma expectativa realista para o seu ritmo de estudo, concentrando-se na questão a longo prazo. Estude com processo. Comece a ler metodicamente para fazer a compreensão, a interpretação e a aplicação. Estude com preces. Foi o que nós vimos semana passada. Peça a Deus para ajudá-la antes, durante e depois do seu tempo de estudo. Então, conforme ela já tinha falado, né, no livro, ela fala assim, conforme mencionei, quando os apresentei, a relação entre os 5 P's não é estritamente linear. Isso quer dizer, a gente não começa em um e aí faz tudo na ordem, né? Eles se encaixam e vão se movendo, né? Não são uma lista a ser verificada, mas um conjunto de práticas que se interrelacionam e se sobrepõem.
Nenhum exemplo sozinho aprenderá exatamente como o seu estudo pode prosseguir, mas este capítulo deve fazê-la começar na direção certa. Então, para o exemplo que ela fala, a paciência e a preces, quando a gente começa a estudar, a gente já tem que começar com a paciência e a preces. E então a gente concentra a atenção de estudar com propósito, perspectiva e processo. Então, a paciência e a preces vão em cima de tudo e os outros vão fazendo em ordem, mas lembrando que dependendo da parte da Bíblia onde que você vai estudar, nem sempre você vai fazer número 1, número 2, número 3, né? Nem sempre são uma ordem perfeita, né? Então, nós já falamos que quando começarem devemos ter uma cópia impressa do texto, né? Nós fizemos Filipenses na nossa escola dominical, incluindo o espaço duplo, né? As margens largas, uma caneta e um marca-texto. Eu preferi uma caneta só colorida, um conjunto de canetas ou lápis coloridas para anotação e um diário ou um fichário para manter todas as suas anotações no mesmo lugar. Então, o passo 1 é começar com propósito, né? Aqui ela considerou o livro de Tiago e como que isso se encaixa na história principal da Bíblia. O segundo passo, né, que nós já falamos bastante, é ganhar perspectiva sobre o livro que você estiver estudando. Nós olhamos Filipenses, nós aprendemos que foi escrito por Paulo e Timóteo, foi escrito aos crentes em Filipos, foi escrito um dos livros mais recentes, né? Foi um dos últimos livros que Paulo escreveu e nós fomos procurando, né? Para quem ele foi escrito, em qual estilo ele foi escrito, é uma carta. Por que que ele foi escrito? Foi escrito para encorajar os irmãos lá em Filipenses. E o processo da compreensão. Lembrando que quando nós fizemos isso, nós até escrevemos no nosso papel o que isso significa, né, aqui em cima. E nós procuramos palavras-chave ou palavras que se repitam várias vezes no texto. Olhamos palavras cujos quais talvez a gente não conhecia exatamente o que aquela palavra significava. Então, conforme vai olhando o exemplo que eu fiz aqui, cada palavra que está marcada é uma palavra que tem várias vezes, né? Sublinhadas são as palavras que eu olhei no dicionário, que eu sabia mais ou menos o que significava. Aí eu fui escrevendo os significados das palavras aqui nas margens, procurei o atributo de Deus, né? Se eu achei, então eu coloquei aqui a resposta, qual é o atributo de Deus que nós vemos. E aí, conforme isso, dá para fazer um esboço. Então, aqui no capítulo, ela faz Tiago e ela vai mostrar o exemplo de Tiago 1, de 1 a 18. Então, tem aqui várias anotações fazendo a mesma coisa, aqui só em preto e branco sem colorido, né, por ser livro. Então, você vê palavras que ela vê, aqui ela mostra até que em outro texto ela procurou e as palavras escritas são outras, ela olhou outra tradução da Bíblia, né, então nós também falamos sobre isso. E aí ela vai terminando tudo. Aí ela fala sobre as referências cruzadas e também sobre parafrasear os lugares. Então ela parafrasa Tiago 1, 2 e 3. Vou ler aqui as irmãs no nosso texto para ter uma ideia. Então, Tiago 1, 2 e 3, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então ela parafraseou assim:
Meus irmãos, quando vocês forem perseguidos, considerem isso como uma fonte de futura alegria, sabendo que quando sua fé é testada, vocês crescem em sua capacidade de perseverar. Então, ficou um pouco diferente, né? Mas é muito bom para aprender. Também consultando comentários, né? Pode olhar o que outras pessoas falam. E assim a gente falou sobre aplicação. As 3 perguntas-chave que nós olhamos são o que essa passagem me ensina sobre Deus? Como esse aspecto do caráter de Deus transforma minha visão do eu? E também o que devo fazer em resposta a isto? Então, Tiago, de acordo com as anotações que ela tinha feito, Tiago 1 a 18, visão de Deus é que Deus, ou Jesus, tem autoridade. Visão do eu não tenho autoridade sobre a minha vida ou circunstâncias. Reação, como eu posso me submeter melhor a Jesus como Senhor? Em que área da minha vida estou tentando ter o controle? Né? Então, ela vai fazendo isso por várias passagens, né? O que isso diz sobre Deus? O que isso, então, em torno de sobre eu? E como que eu reajo a isso, né? Depois de fazer tudo isso, tem que lembrar que todo exemplo tem os seus limites. Então, conforme vai fazendo o estudo bíblico, talvez você tenha que adaptar a sua matéria. Talvez as suas perguntas, talvez você vai cavar mais profundo e mais profundo em um lugar do que em outro. Mas isso vale a pena mesmo. Cada vez que nós chegamos à Bíblia e estudamos mais da Bíblia, nós vamos aprender mais, nós vamos ser abençoados. Talvez a gente não aprenda algo novo hoje, mas talvez amanhã, talvez depois disso, quando estivermos passando por alguma coisa difícil, então vai ser de um encorajamento. Eu queria ler alguns dos pensamentos finais dela no último capítulo, o capítulo 10 do livro. No último capítulo dela, capítulo 10, ela diz assim: em João 13, Jesus diz aos seus discípulos que a influência deles será reconhecida. Ele diz que o mundo os conhecerá por uma razão distinta, se eles tiverem amor uns pelos outros. O seu amor pelos outros é transbordador, é o transbordar do seu amor por Deus. O seu amor por Deus aumentará à medida que você aprender a conhecê-lo melhor. Mas nunca perca de vista que sua influência será notada pela forma como você usa o seu coração, não a sua cabeça. Conhecimento bíblico que não transforma é como correr atrás do vento. Os cristãos serão conhecidos pelo seu amor, não pelo conhecimento. Nós não seremos conhecidos por qualquer tipo de amor. Somos conhecidos pelo tipo de amor que o Pai nos mostrou e que, por sua vez, nós mostramos aos outros. Também, ela diz assim: não podemos imitar um Deus cujos hábitos e características jamais aprendemos. Devemos fazer um estudo sobre ele se quisermos nos tornar como ele. Devemos buscar a sua face. Existem muitas razões boas para investirmos na aprendizagem da palavra de Deus, mas nenhuma melhor do que esta, que com todo esforço, com propósito, com cada leitura ligada à perspectiva, cada passo paciente que damos à frente, cada tentativa organizada pelo processo, cada prece feita nos intervalos das páginas das Escrituras, nós nos aproximamos do semblante de Deus e nos alinhamos mais diretamente com o resplendor de sua face. Nós o vemos da forma como ele é, o que com certeza é uma recompensa por si só, mas é também uma recompensa com o benefício secundário de sermos eternamente transformadas por essa visão. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Você crê nisso? Quer seja de forma passiva ou ativa,
Somos conformados ao modelo que gastarmos mais tempo estudando. E depois ela continua. Último parágrafo do livro. Por esta razão, faça um estudo fiel daquele a quem você deseja imitar como filho amado, como filha amada. Estude tudo o que torna Deus maravilhoso e imite essas coisas para o deleite do seu coração, como uma expressão jubilosa do seu amor recíproco por ele. Responda como Davi: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 27, 8. O Senhor se agrada em levantar o seu rosto sobre aquele que o busca, agora e para sempre. Estude bem os contornos do rosto de Deus. Deixe que a contemplação de sua beleza toque sua mente e coração e seja transformada. Então, nós temos estudado bastante, espero que as irmãs tenham aprendido bastante sobre como estudar a Bíblia, e o nosso estudo não termina aí. O estudo continua com você em casa, estudando esses dias que você está em casa. Depois que nós voltarmos a ter os cultos aqui na igreja, esse livro vai estar na nossa biblioteca. Então, se quer emprestar e ler em casa, fazer um estudo mais profundo, pode fazer isso. Alguns avisos ou anúncios. A Páscoa já está chegando, nós estamos bastante ansiosos. Nós vamos fazer um estudo de uma semana, um estudo avulso sobre Páscoa, e para relembrar os nossos corações por que Cristo veio ao mundo, por que é tão importante, o que nós temos para celebrar. E se você está no nosso grupo, vocês também devem ter recebido o seu papel de parede, né, para o celular, que tem aqui, é amarelo, não deu para ver muito bem, com o nosso versículo. E então, espero que vocês estejam aproveitando o nosso estudo, e eu espero que esses dias em casa com sua família esteja passando bem. Nós estamos orando por vocês e esperamos logo, logo estar juntas de novo.